Pronto? Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos para entrar. Os irmãos que estão aí fora, por favor. Acho um pouquinho aí, Thiago. Tá piano aqui. Vamos entrar, irmãos. E os irmãos que estão na igreja, vão ficar de pé, irmãos? Vamos começar hoje. Todos de pé, vamos ler um texto bíblico. De gratidão ao Senhor. Por mais um ano que o Senhor nos sustentou com a sua graça, com o seu poder. Convido todos os irmãos a pegarem as suas Bíblias e abrir em um dos textos que eu considero mais maravilhoso acerca de quem é nosso Deus. Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. Uma doxologia, um louvor de exaltação, de reconhecimento de quem é o nosso Deus, meus irmãos. Então, nesse nosso último culto do ano de 2021, eu quero que os irmãos guardem esse texto em sua mente e que ele seja para você também maravilhoso, assim como é para mim, assim como certamente foi para Paulo. Então, convido todos a ler aí, você lê na sua mente, eu leio aqui em voz alta, você me acompanha. Esse texto maravilhoso, onde nós daremos início ao nosso culto de celebração, de adoração, de honra, de louvor ao nosso Deus. E repito que mais uma vez nos deu o privilégio de viver todo esse ano de 2021 e, assim Ele queira, adentrarmos o ano de 2022 debaixo da sua mão provedora, protetora. O texto vai dizer o seguinte, Romanos 11, do verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por cada dia vivido durante todo esse ano de 2021. Que os nossos corações possam sempre estar desejoso em ser grato por tamanho benefício. E pelo benefício maior de todos, a bênção maior de todas, a salvação, Senhor. Nós somos gratos por isso. Estamos aqui nessa noite, Senhor, com o intuito de te louvar na beleza da tua santidade, te exaltar, te glorificar. Que as nossas orações, que os nossos louvores, de fato, venham de corações quebrantados e contritos, de verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Abençoa cada canção que vai ser entoada. Que possamos nos alegrar como tua igreja, Senhor. Que possamos adentrar o ano que virá em total rendição a ti, em total submissão a ti, em total dependência a ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a palavra dessa noite. Que os nossos corações possam ser gratos por mais esse privilégio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Convido os irmãos a dar início ao louvor aqui.
Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Antes de louvar, quero ler um texto aqui. O pastor tem lido nas últimas quartas-feiras, né, as orações de dos puritanos. E tem uma oração que ele faz direcionada ao fim do ano, né? Achei muito interessante. Diz assim: Ó amor incomparável, tu és bom quando dás, quando tiras, quando o sol brilha sobre mim, quando a noite se põe sobre mim. Tu me amaste antes da fundação do mundo, em amor redimiste a minha alma. Tu ainda me amas, apesar do meu coração duro, da minha ingratidão, desconfiança. A tua bondade esteve comigo mais um ano, conduzindo-me através de um deserto tortuoso, quando em retirada, ajudando-me a avançar, quando espancado de volta, certificando-se de me fazer prosseguir. A tua bondade estará comigo no ano que vem. Isso a vela e levanto a âncora, contigo como piloto abençoado do meu futuro, tal como do meu passado. Eu te bendigo por teres velado os meus olhos para as águas adiante. Se determinaste tempestades de tribulação, estarás comigo nelas. Se eu tiver que passar por tempestades de perseguição e tentação, não me afogarei. Se eu morrer, eu verei o teu rosto o quanto antes. Se um fim doloroso for o meu destino, concede-me graça para que a minha fé não desfaleça. Se me banirem do serviço que amo, não estou em posição de dar ordens. Glorifica-te em mim, seja no conforto ou na provação, como um vaso escolhido que se encontre sempre para teu uso. Que seja esse o nosso ano que vem, um ano de luta, mas um ano de vitória também, na presença do Senhor. Ele exaltado. Exaltado, exaltado, céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome, olha o Senhor, sua verdade vai sobre céus, glorifica o teu santo nome. Exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome. Olha o Senhor, sua verdade vai sobre glorifica o seu santo nome. Ele exaltado no céu. Olha o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele exaltado no céu. Jesus é o caminho.
Pronto, vamos lá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém no Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Glória a Deus. Canção de Filipenses. Que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amado. Se houver algum, se houver virtude,
Seja isso a inspirar o nosso pensamento. Para que nós diante de Deus, nossas vidas e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Nós que somos nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amar. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, antes de Deus, nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar uma última. Vem, derrama a paz. Essa música é antiga. Os irmãos conhecem essa canção? Pastor? Só o pastor? Mas é fácil. A segunda parte é praticamente a mesma coisa da primeira. Derrama paz, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, que farás em nós. E a glória seja a ti, que tens feito, que tens feito, que farás em nós. Temos visto a paz, temos
temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, que fará em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, que fará em nós. Bem, vamos orar ao Senhor. Oh Deus, obrigado, Deus, por ter nos trazido até aqui, nesse último dia, para estarmos juntos, Pai, louvando ao Senhor, agradecendo a Ti, ó Deus, pelas lutas, pelas dificuldades, mas também pela Tua presença constante, maravilhosa, fortalecedora em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse ano, por ver a igreja reunida aqui para celebrar com júbilo, com alegria, exaltando ao Deus que tem nos conduzido com um braço forte, com um Espírito que nos santifica todo dia. Ó Deus, que possamos ser fiéis a Ti, e que possamos ter as nossas vidas consagradas todos os dias, Senhor, ano a ano, a Ti até a Tua volta. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção. Estamos aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Do verso 1 ao 3, tá, irmãos? Provérbios. Tiago, deixa aquele PowerPoint que estava no começo aí. Obrigado. Essa proposição aí, meus irmãos, é um resumo. Bem resumido mesmo, do que eu pretendo falar nessa noite aqui com os irmãos. Que, de alguma maneira, é muito óbvio o que eu vou falar aqui. Por quê, irmãos? Porque chega final do ano, o que mais nós fazemos é planejar, não é não? A gente começa a pensar, porque começo de ano, a gente planeja um monte de coisa. Tem problema em planejar? A gente vai ver que não. É até nos permitido planejar. O problema, meus irmãos, é que, infelizmente, cada vez mais isso está ficando como uma regra no meio dos cristãos. Que planejar é você esperar que Deus realize todos os seus sonhos e desejos. Planejar, infelizmente, para muitos crentes, agora, nesse momento, eles estão fazendo isso, meus irmãos. Está se achando, né, pastor? Não, porque eu já fui assim. Você já foi ou ainda é. Você pensa tudo que é de bom. Ninguém planeja nada, meus irmãos,
pensando em algo que vai ser ruim. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. A gente planeja em primeira pessoa, a gente planeja só coisa boa. É errado, pastor, você planejar coisa boa? Não é. Desde que você planeje coisas boas, levando em consideração o que Deus tem a dizer sobre isso. Quem é pai vai me entender, né? E até quem não é pai também vai entender, melhor dizendo. Mas, na perspectiva do pai, o pai quando tem filho, quando o menino vem ao mundo, e até mesmo antes de vir, acho que o Levi está vivendo isso, né? O menino nem nasceu ainda, mas já tem planos para ele. Como é que vai ser e tal. E o filho do Levi, com a sua esposa, ele certamente vai querer saber, não é? Se ele for, de fato, um bom filho, e o meu desejo é que ele seja, assim como o Levi foi, está sendo, né? Ele vai querer saber o que é que o pai dele pensou para ele. Já clareou mais ou menos a sua ideia aí? Só que comumente nós não fazemos isso. Centenas e milhares de pessoas agora, nesse momento, estão planejando o ano de 2022 completo, sem levar em consideração o que Deus tem a dizer. Ora, se nós, meros mortais, a gente quando vai sentar para planejar, o desejo da gente é que o que a gente planejou para os filhos da gente se cumpra. O que tem de pai frustrado, que planeja o filho, não, meu filho, quando meu filho nascer, o meu filho vai ser piloto de avião. E aí ele faz todo o projeto, o plano, não é, para que isso de fato venha acontecer. Aí ele pensa no melhor colégio, ele pensa na faculdade que ele tem que fazer para chegar naquele objetivo. E o pai luta por isso. Nós que somos meros mortais, planejamos isso. Agora pense por um segundo. Quem criou o ser humano? Há possibilidade do Deus que criou o ser humano, ele não ter pensado, não ter planejado, ele não ter projetado tudo que vai acontecer na vida daquele que ele criou. Vamos para o texto aqui. Olha o que é que o texto vai dizer aqui, ó. Vai se unir aqui, meus irmãos, a premissa do que está escrito aí para vocês. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Deus nunca foi um gênio da lâmpada. Eu sonho e o Senhor realiza. Não. Eu tenho responsabilidades. Olha o que é que o texto vai dizer para a gente. Só 3 versos. O coração, na sua versão, talvez esteja assim, do homem, né? Mas a minha versão aqui é a última que foi atualizada. Vai dizer o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue, talvez na sua Bíblia tenha, confie, as suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa última noite desse ano, a nos aprofundarmos, com certeza e convicção, que essa é a tua vontade para as nossas vidas. Viver em obediência a ti, Pai. Te levar em consideração. Em nome de Jesus, que eu te peço, sê comigo, Senhor. No abrir e fechar dos meus lábios, perdoa os nossos pecados e nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu divido aqui essa pequena porção que a gente leu? Provérbios, todo mundo sabe, eu acredito que a maioria dos irmãos sabe, que foi escrito por Salomão. E eis aqui Salomão, um homem reconhecido como o homem mais sábio de todos os tempos, de todas as épocas. Não é? Hoje a gente vive um tempo também de coach, né?
As pessoas querem se dar bem na vida, isso já entrou muito forte dentro da igreja. Existem os pastores coach, que tem aquela palavra de sabedoria, né? Aquela palavra de entendimento, para que desate, né? Que os seus projetos sonhados, desejados, eles venham a se realizar. Né? Aí os caras montam algumas estratégias e cobram caro por isso, né? Lançam livros, né? E colocam isso em evidência. E as pessoas correm atrás, pagam muito dinheiro para ouvir esses baluartes da sabedoria. Tem alguns que até são reconhecidos como os Salomãos da atualidade. Mas só existe um Salomão e foi esse aqui. E a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz eu acredito, que não houve um homem mais sábio do que ele e mais rico, famoso, poderoso do que esse cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão em busca de gente sábia para pedir dicas, informação. Não é isso que a gente vê hoje? Muito na mídia. O cara fez um negócio, deu certo, mas daqui a pouco ele já está fazendo, né, vendendo, né, até como ele descobriu para chegar no sucesso dele. Sucesso na vida de um cristão é você viver dentro da vontade de Deus. E se existe alguém, né, indicado pela palavra de Deus como um sábio para nos ensinar, é Salomão. Salomão sabe o que está dizendo. Salomão foi um homem que fez muitos planos e projetos e executou todos eles. Mas Salomão escreveu também Eclesiastes. E ele diz que é correr atrás do vento. Porque todo projeto que você imaginar, todo projeto que você já imaginou nos anos passados, que foi com sucesso executado por você, passou. Você já está sonhando outras coisas. Você já está projetando outras coisas que vão passar também. E vai chegar uma hora que vai passar tudo. E aí prestaremos conta com o Senhor. Como é que eu divido aqui essa pequena porção desse homem tão sábio, Salomão? Primeiro ponto aí, verso 1. Permissão. Temos permissão para planejar. Sim. Não dada por nós mesmos, mas pelo próprio Deus, tá certo? Permissão, verso 1. Verso 2, vem aqui uma afirmação, uma constatação, certo? E ponto. O verso 3 vem uma ordem. Ordem é para ser obedecida. Tá certo? Tem um ditado popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí nós vamos para a conclusão. Então vamos aqui. O que é que o verso 1, além de nos permitir, tem a nos dizer nessa noite, meus irmãos? Olha aí. O coração do ser humano, e aí são todos. Todo ser humano. Aqui a palavra é universal, não é só para crente. Bote na sua cabeça. Todo ser humano que planeja, ele só planeja porque lhe é permitido pelo Deus que o criou. Se ele não leva Deus em consideração no seu projeto, no seu plano, aí é outra coisa. Mas isso não anula essa verdade, que é Deus que dá essa permissão. Por que é Deus que dá essa permissão? Porque o texto está dizendo para a gente, o coração do ser humano pode fazer planos, pode fazer planos. Mas como é que termina o verso 1? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se você tiver prestado atenção na leitura desses 3 versos, você vai perceber que há um paralelo aí. O homem e Deus. Perceba que para o verso 16 aparece a palavra Senhor, para o verso 2 aparece a palavra Senhor, e para o verso 3 aparece a palavra Senhor. Aí se você olhar bem direitinho, agora para esses 3 versos, você vai ver que as palavras que estão relacionadas com o homem, com o ser humano, e aí é o homem, a mulher, o ser humano, a criação de Deus, são essas aí, ó. Você pode até marcar. Coração, planos, caminhos, obras. Todas essas palavras estão relacionadas ao homem.
é responsabilidade do homem. Ele tem permissão dada por Deus, meus irmãos, para coração, dá a ideia de quê? Coração, desejo, vontade. Não é proibido o indivíduo, o ser humano, desejar, sentir vontade, sonhar. Você pode sonhar. Agora, o problema é quando você diz assim, Deus vai realizar os meus sonhos. Esse é que é o problema. Por que é problema? Você tem que parar para pensar se o que você está sonhando, o que você está desejando, o que você está planejando, o caminho que você vai seguir por aquilo que você planejou, por aquilo que você pensou, por aquilo que você desejou, será a obra concretizada segundo a vontade de Deus. Aí se for, beleza. Se for assim dentro desse contexto, Senhor, realiza o meu sonho. Se for nessa proporção, beleza. Mas se você não considerar o que Deus quer para você, porque na eternidade da eternidade ele já planejou. Lembre da ilustração do pai. Antes do filho vir ao mundo, o pai já planeja. Já planeja como é que o menino vai caminhar, o que é que ele quer mais ou menos para o menino. Imagine Deus, um ser perfeito. Olha o que nós começamos lendo aqui no nosso culto. Ó, profundidade das riquezas, da sabedoria. Se Salomão é considerado o homem mais sábio de todos os tempos, quanto mais o Criador dele. Por mais que você planeje a coisa melhor do mundo que possa acontecer com você, você acha que supera? Será que Deus não pensou? Então as palavras associadas ao ser humano são essas aí, ó, no nosso texto. Ó. Coração, a ideia de desejo, vontade, planos, planejamento, projeto, caminhos, execução, aí onde entra a responsabilidade do indivíduo, né? Ficar sonhando, só aqui, não cruzando os braços e vai acontecer. É isso que muita igreja promete. Sonha, o indivíduo fica sonhando e vai acontecer. Ele vai acordar um dia e vai estar do jeito que ele queria. Meus irmãos, não dá para acreditar nisso não. Está aí, ó, caminhos. Aí o final vai dizer obras, realização. Então veja, a ordem aqui faz sentido. A obra só vai ser realizada se ela for executada e ela tiver sido projetada por alguém que sentiu vontade e desejo. Então veja, há todo aí um andamento que é isso que nos faz acreditar na responsabilidade do homem. Então veja, mas infelizmente muitas pessoas agora nesse momento, ou daqui a algumas horas, né, vai cruzar os dedinhos e na hora que chegar quase perto do ponteiro rodar, aí ele vai pensar positivo. Aí deseje coisas boas para o seu amigo, para o seu irmão. Aí o cara fica pensando. Coisas aleatoriamente. Não é assim que funciona, meus irmãos. É algo racional. É algo que você tem que estar envolvido. Olha aí o que o texto está dizendo para a gente, meus irmãos. Os 3 versos. Que o homem está associado ao que ele deseja, mas não só o que ele deseja, o que ele sonha. Mas ele tem que sentar e planejar. Ele tem que calcular os custos. Se aquilo que ele está desejando, de fato, é real. Entendeu? É real. Por exemplo, tem coisas na minha vida, meus irmãos, não é que eu seja incrédulo, não. Não é que eu seja incrédulo, não. Mas eu me nego. Eu me nego, meus irmãos, a sonhar que um dia eu terei um avião. Eu não consigo imaginar que eu não vou ter um avião, irmão. Alguém vai dizer assim, eu pastor, homem de pouca fé. Não é pouca fé não, meus irmãos. É a realidade. Eu não consigo ver eu tendo um avião, meus irmãos. Eu tendo uma casa lá em Aspe, na montanha gelada. Acho que é na Suíça. Eu não consigo. Sabe? Que o ano que vem, essa igreja aqui vai ter 10 mil membros. Não entra na minha cabeça, meus irmãos. Não é pouca fé, não, é ser racional. Entendeu? É ser racional, porque a gente é limitado. E a gente não pode confundir sonho, desejo,
com um pensamento positivo de que, se eu pensar muito, se eu quiser muito, Deus vai realizar. Deus não é mágico. Entendeu? Esse é o ponto. E as palavras associadas ao Senhor? Olha aí. Olhando para os 3 versos, quais são as palavras associadas ao Senhor? A primeira a gente encontra já no verso 1, ó. Mas a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. Então a primeira palavra associada ao Senhor é resposta. A segunda está no verso 2. Mas, no finalzinho do verso 2, o Senhor sonda. Daí a segunda palavra associada ao Senhor, sonda. E a terceira está no verso 3. Realizará. Realizará. Então, a primeira, associada ao Senhor, resposta, sonda, realiza. Realizará, faz. Sonda, ele discerne. Resposta, decisão. Então, quando eu olho para essas 3 palavras associadas ao Senhor, que é Deus, vou repetir para ser didático. Que palavras são essas associadas a Deus? É que a decisão final é dele, ele olha a real motivação, intenção do homem que está desejando, sentindo vontade, projetando, executando e realizando. Ele olha qual é a motivação que está lá, dentro daquilo onde a gente não vê, mas Deus vê. Entendeu? E, por fim, o texto deixa bem claro que quando a coisa acontece, por mais que o homem esteja executando, ele não pode bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu fiz, eu disse que eu ia chegar, eu cheguei. Você só chegou porque Deus quis. Você só construiu porque Deus quis. Você só realizou, trouxe à realidade aquilo que estava no seu coração, porque Deus realizou. Aí quando eu olho para essas 3 verdades, que Deus é quem realiza, que Deus vai lá no íntimo do ser humano e consegue perceber a real motivação daquilo que ele está propondo em fazer, e o Senhor dá a palavra final, 3 atributos saltam aqui, meus irmãos. O primeiro deles, linkado com a palavra final, é soberania. Deus é soberano. O homem fala, mas a palavra final, quem bate o martelo é Deus, porque ele é soberano, ele governa. Não é a gente que governa. Não é a gente que tem o controle da situação, das coisas. É Deus. Por isso ele é soberano. A segunda, que eu vou chamar também de virtude do Senhor, que a gente encontra quando a gente vê associado a ele a questão do discernimento, é que o nosso Deus é onisciente. E quando fala de onisciente, é que o Senhor sabe tudo. A gente pode enganar um ao outro. A gente pode se comportar hipocritamente. Mas diante de Deus, não existe hipocrisia diante de Deus. Porque Deus sabe exatamente quem nós somos de verdade. Esse é o atributo dele. Então, quando você, não se engane, quando você está sonhando no seu coração, desejando, pensando, e aí começa a projetar, né? Aí você começa a ver já o caminho, como é que você vai executar esse negócio. Aí você já vê aquilo se materializando, se realizando. Não se iluda não, Deus sabe exatamente qual é a motivação que está aí, no seu coração. Deus sabe. Mas, pastor, eu sabendo disso, o que é que muda? Eu sabendo disso hoje, agora. O que é que isso, que impacto isso deve causar na minha vida? Eu, querido, se você não se percebeu, é que se você não estiver desejando, presta atenção, se você não estiver desejando, pensando, planejando, caminhando e executando
segundo a vontade de Deus, isso tanto que você deseja, de repente, não vai ser a bênção que você imaginava que seria. Aquilo que você planejou, de repente vai ser aquilo que você nunca pensou que poderia ser ruim para você. Mas Deus não é bom? Deus é bom. Mas Deus trata a cada um de nós segundo as nossas obras. Se nós somos desobedientes, o Senhor vai agir diferente se nós formos obedientes. Se nós andarmos em santidade, a ação de Deus para conosco, com os nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos, será totalmente diferente. Então, pastor, o senhor está dizendo que se eu obedecer a Deus, eu mudo a vontade dele? Não, porque se você obedece a Deus, você está vivendo dentro da vontade dele. Então, ele não tem que mudar nada. Quem tem que mudar somos nós. O ponto é, o que eu estou pensando, desejando, o que eu estou planejando, o que eu estou pensando em caminhar na execução, o que eu já vejo realizado, eu tenho convicção que é da vontade de Deus? Simples assim, meus irmãos. Mas como é que eu sei que é da vontade de Deus? Está aqui, a palavra vai dizer. Vai dizer. Tudo, meus irmãos. O melhor plano, o melhor projeto que você tenha pensado para 2022, se você pensou fora da vontade de Deus, em hipótese alguma pode dar certo esse negócio para a sua vida. Para o bem, para que você cresça. Pode dar bem na perspectiva terrena. Porque a perspectiva do céu, na visão de Deus, aquilo que parece ser maldição na perspectiva do mundo, plano frustrado, é plano de vitória, é de bênção. E aquilo que parece para o mundo vitória, legal, tudo de bom, na perspectiva de Deus, está te trazendo o mal. Então, meus irmãos, até aqui, o que nós aprendemos é que o homem é responsável para planejar, mas ao mesmo tempo, o Senhor Deus, por ser soberano, por ser está em todo, conhecer todos os nossos pensamentos. Eu coloquei aqui, não estou conseguindo ler, irmãos. Ó. Onisciente, né? É a minha letra, ó, irmãos. E, por ele ser onipotente, todos nós deveríamos ser gratos por ter um Deus assim. O que eu tenho que fazer é que o verso 3 nos manda fazer. O verso 1 diz: planeje. Planeje como? Pense, deseje, execute, veja a coisa se realizar. Mas entenda, como diz o verso 2, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Mas não é assim. É o Senhor que pesa, Ele é onisciente. Porque, não, eu até disse no começo, quando a gente está planejando, a gente pensa assim, de uma forma que não tem como dar errado. Porque nós somos justos, nós merecemos. E o que eu estou pensando, o que eu estou planejando é uma coisa boa. A gente pensa assim, irmãos, é uma coisa boa. Não é assim que o mundo pensa? Faça caridade, seja uma pessoa boa. E não é para ser não? É. Mas não ache que você é. Qualquer ação boa que a gente fizer, meus irmãos, sempre tem um interesse ali. Sempre tem um egoísmo ali e é pecado. Aí o Senhor está dizendo que você pode enganar aos outros e até você mesmo, mas a Ele você não engana. Porque Ele pesa os motivos, Ele sonda, Ele é onisciente, Ele sonda. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu já entendi que Deus é soberano, a palavra final é a dele. Que Deus é onisciente, Ele sabe exatamente qual é a real motivação para eu querer o que eu estou querendo. Aí vem a ordem, para mostrar
sem sombra de dúvida, quem manda é o Senhor e que é Ele que tem poder para dizer, vai fazer, vai acontecer, porque tudo foi criado assim, pelo poder dele. E tudo é dele, nós lemos isso aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí o texto vai dizer o quê? Na sua, talvez tenha, confie. Mas a melhor tradução aqui, meus irmãos, é entregue as suas obras. O confia aí é essa ideia de você entregar. Por isso que essa tradução aqui é melhor, entregar. Porque o confia, alguém pode achar que é confiar, fé, né? Fé, conhecimento, consentimento, confiança. Mas não é. O confiar que está aí na sua Bíblia, a melhor tradução seria entregar. É você entregar. E às vezes a gente usa o confiar nesse texto, né? Nesse termo. Às vezes você diz assim, olha, eu vou ter que dar uma saída ali, mas eu vou confiar os meus pertences a você. A gente não usa às vezes assim? Às vezes você, quem tem filhos, né? Eu não tenho costume de fazer isso, né? Meus filhos, onde eu vou, vão comigo. Se eu vou a uma praia, né? Agora já estão grandes, né? Mesmo assim eu ainda seguro. E quando eles eram pequenos, às vezes a gente estava na praia e a pessoa diz assim, deixa eu levar eles ali para tomar um banho. Aí eu dizia assim, não, você não confia em mim? Querendo dizer assim, você não tem coragem de entregar os seus filhos a mim? Eu dizia, não tenho coragem, não tenho. Então a ideia do texto é essa, de você entregar, ter coragem de entregar. Ou seja, depender do Senhor. É você planejar, executando tudo que você está pensando, mas entendendo que quem realiza é o Senhor. Que você vai fazer, mas quem de fato está fazendo é Ele. Você é um instrumento dele para que aquilo venha a acontecer. Se Ele não agir, a coisa não vai acontecer. Porque é o que o texto vai dizer, ó. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado, o seu desígnio, o que você pensou, aqui é um resumo do 1 e do 2, o que você pensou, desejou, o que você delimitou no caminho, né, a obra que você já vê realizada, só vai acontecer se você entregar, se você de fato reconhecer que existe alguém com muito mais capacidade do que você. É isso que o texto termina, melhor dizendo, o argumento aqui nessa questão de planejar. Percebam, meus irmãos, que isso aqui que eu estou falando para vocês, para muitas pessoas hoje, cristãos, isso aqui não faz sentido nenhum. Porque parte do princípio que planejar para eles é simplesmente o seu sonho, o seu desejo, sem levar em consideração tudo o que o Senhor diz. Porque isso aqui é de uma profundidade, meus irmãos, porque é o seguinte, tudo que eu venha querer desejar, que eu queira construir, existe um propósito maior. O nome do Senhor ser glorificado, através de tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E como é que o Senhor é glorificado? É quando nós amamos Ele em primeiro lugar e amamos o nosso próximo. Agora, meus irmãos, quando a gente está planejando, a gente planeja pensando no próximo? Fala a verdade. A gente planeja pensando no próximo? O mais próximo que a gente pode pensar quando está planejando, se a gente for casado, é na mulher e nos filhos. E olhe lá. Tem gente que nem a família coloca. Sou eu. Então parte desse princípio. O que eu tenho de planejar para o ano de 2022? O que é que eu tenho que planejar para o ano de 2022? A minha oração deveria ser, Senhor, o que é que eu tenho que planejar? O que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho, por onde eu tenho que caminhar? Que obras eu tenho que executar? Ninguém faz essas perguntas. Chega no final do ano, começa a dizer um monte de coisa boa que ele quer para si. E coloca Deus como um gênio da lâmpada, que tem que determinar para ele fazer. E aí vive no mundo das mil maravilhas, no mundo da Alice. Né? E aqui nós estamos passando 2 anos, vamos entrar no outro aí com incertezas. Cadê aquela galera todinha que planejou de 2019 para 2020 um monte de coisa boa? Cadê? Você já ouviu isso aqui? Alguém dizer assim, ó.
principalmente no meio evangélico. Olhe, o ano de 2020 vai ser o ano das promessas que o Senhor vai derramar. Vai ser um negócio tão grande, tão tremendo na vida de vocês, que vocês têm que se preparar para as bênçãos. Meus irmãos, ninguém precisa se preparar para a bênção, não, irmãos. A bênção pode chegar a qualquer hora. Não é não? Pode chegar a qualquer hora. A gente tem que se preparar, meus irmãos. É se por acaso vier uma desgraça. Eu estarei sendo pessimista em dizer para os irmãos que no ano de 2022 vai ter tragédia, avião vai cair, carro vai bater, casa vai cair, prédio vai cair, atentado vai ocorrer, cristão vai ser perseguido, cristão vai ser martirizado. Eu estarei sendo pessimista se eu disser isso, irmãos? Não, irmãos, é só olhar para o ano de 2021, 2020, 2019, 2018, que tudo isso aconteceu. E para essas coisas, nós planejamos para estarmos preparados. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos preparar para esse tipo de coisa. A gente pensa no último dia do ano e diz assim: Senhor, eu estou planejando esse ano aqui, que se vier perseguição sobre nós, Senhor, eu quero que o Senhor me dê força para que eu construa na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, homens e mulheres corajosos, tementes somente a Ti. Quem planeja isso? Quem planeja isso? Vamos dar um salto aqui, eu vou para o final, tá? Quando a gente planeja sem levar Deus em consideração, sem entender que Ele é soberano, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, todo-poderoso, nós somos chamados por Ele de arrogantes, soberbos. Olha o que é que o verso 5 diz, ó. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Está vendo aí? Então o que é que eu tenho que fazer? Sonhar os sonhos de Deus? Não, porque Deus não sonha. Deus decreta, Deus manda. Quem sonha sou eu e você. Deus não sonha, não. O que Deus pensa, acontece. É só você abrir Isaías 53. Vamos abrir lá. O que é que diz, ó? Isaías 53. Ou é 53, é 56, meus irmãos. É aquele texto que diz: os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Eu estou de Bíblia nova aqui, aí não está marcado, na minha outra lá eu ia bater em cima, irmãos. Os meus caminhos são mais... Lembra aí, irmãos? Acho que é 53 mesmo, né? É o 50 aí? 55, é? E 55, né? É o 55, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, a partir do verso 8. Mas vamos ler o 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltar-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aí, olha aí o que vai dizer, ó. Porque os meus pensamentos, Deus dizendo, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. São mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não volta, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pelo qual eu a designei. Então Deus não sonha, meus irmãos. Deus, quando quer uma coisa, Ele diz e a coisa acontece. Então, se você quer ver plano seu acontecer na sua vida, então busque entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se você viver uma vida sem considerar a vontade de Deus, o nosso texto aí de Provérbios está dizendo, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, soberbo. Você não pode achar que você é o dono da sua vida. Olha o que é que Tiago, é uma ilustração riquíssima para o nosso texto aqui. Tiago, depois de Hebreus, tá? Olha o que é que Tiago vai dizer para a gente aqui, ó. Tiago 4. Que exemplifica a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, ó. Tiago 4, do verso 13 ao 16. Olha aí, ó, o que está escrito, ó. Olha se não parece aí o que Salomão em Provérbios está nos ensinando aqui. Verso 13 de Tiago, capítulo 4. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. Ó, planejou, está colocando em execução, está indo lá. Aí o que é que o 14 diz? Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, ou seja, a última palavra é de Deus, assim como o provérbio está dizendo para a gente. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mal. Então perceba, está aí o texto de Tiago, ratificando o que eu acabei de dizer no verso 5 de Provérbios 16. Se você planeja, se você deseja, sonha, seja o que for, sem levar Deus em consideração, sem dizer, Senhor, está aqui, eu fiz tudo. Qual é a tua palavra final para isso aqui? Se você não considera isso, você é arrogante, é um soberbo, e a mão de justiça de Deus virá sobre você, sem sombra de dúvida. Como é que eu termino isso aqui? Olhe o que é que o verso 9 do capítulo 16 diz para a gente. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É sempre Ele. E como é que vai terminar esse Provérbios 16? Olha o que é que está escrito lá no verso 33 de Provérbios 16. Olha aí, ó. A sorte é lançada no regaço, mas toda decisão, palavra final, o Deus que é soberano, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipotente, tem o poder para fazer a coisa acontecer, procede do Senhor. Na minha versão aqui, vai dizer assim, ó, para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Deixa eu explicar para vocês isso aqui, em 2 textos. Isso aqui é cultural, lançar sorte. O primeiro texto que eu quero levar vocês é para Atos. Texto bastante interessante, que mostra a cultura de lançar dados, lançar sorte. Atos 1. Atos 1, do verso 23 ao 25. Vamos ler aqui, ó. Presta atenção. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Quem são esses 2 caras? São os 2 indivíduos que foram levantados para substituir Judas, um dos discípulos, um dos apóstolos que traiu Jesus. Como é que eles vão fazer a escolha? Presta atenção.
orando. Eles oram e diz o seguinte: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos. Olha aí o linguajar. O Senhor sonda o coração. Revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, jogaram o dado. E a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo de 11 apóstolos. Então, deixa eu ilustrar aqui para vocês. A gente precisa colocar alguém no lugar de Judas. Beleza. Vamos lançar aqui os dados. Sorte. Jogo, né? Parece jogo? É um jogo. Vamos jogar. Mas presta atenção. Antes de jogar os dados, eles oram. Senhor, que tu diga aí, através do nosso lançar dos dados. Então, eu imagino que estava lá a inicial do Matias e do B do outro lá, do Barsabás. E aí jogaram os dados, lançaram sorte, aí o dado rodou os dois dados, os caras batendo, acredito que eram 2 dados rodando, aí deu a inicial da letra do Matias, a inicial da letra do Matias é o cara. Aí volta para o nosso texto lá. A sorte é lançada ao regaço, ou seja, parece, a ideia do que o texto quer ensinar para a gente é que parece que as coisas vão acontecer casualmente, mas não. Aquilo que parece ser jogo, aquilo que parece ser sorte, a palavra final é do Senhor. Não foi aleatório que os dados caíram para escolher Matias, foi Deus que assim o quis. Aí quando, isso era muito forte na cultura judaica, hebraica, quando está lá Jesus na crucificação, o texto de, eu não vou abrir ele, mas você pode ler depois, João 19, 23 ao 24, fala lá que os caras lançaram sorte para ficar, quem ia ficar com a capa, a túnica de Jesus. Aí você pode estar pensando assim, então, pastor, esse texto aí de Atos está liberando a gente para jogar na Mega Sena? Então eu tenho que botar os números, os 6 númerozinhos, aí dizer Senhor, ou então fazer uma tríade de 6 números, Senhor, que tu escolha um aí, que dê certo. Tem crente aqui que parece que ficou animado. Não, irmãos, isso aqui não é para jogar, não. Tem nada a ver com liberar aqui para jogar. O ponto aqui, meus irmãos, nada mais é do que dizer que por mais que pareça acaso, não existe acaso. Tudo é Deus que determina. E eu vou terminar lembrando os irmãos que os projetos que Deus tem para nós, para os crentes, não necessariamente tem que ser bons, no sentido da gente sentir prazer. É só você lembrar da história de José. Você acha que o pai de José sonhou o que aconteceu com José? José passou por maus bocados. Daniel passou por maus bocados. Mas tudo era plano de Deus. Você acha que Deus não tem controle sobre as coisas más, os planos maus? Tem. Quando você abre lá em Atos, capítulo 4, que está lá, a minha Bíblia nova aqui não está marcado. Está aqui, verso 27. Olha o que é que está escrito aqui. Ó. Aqui é um plano, um projeto que foi executado. Olha aí. Verso 27 do capítulo 4 de Atos. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que foi que aconteceu? Jesus foi preso injustamente, Jesus foi açoitado, maltratado, cuspido, zombado, ridicularizado, foi morto cruelmente.
E aqui o texto está dizendo quem foi o responsável, quem foi que desejou, quem foi que planejou, quem foi que colocou em prática o caminho, quem foi que viu a obra se realizar. Está aqui, ó. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel. Esse pessoal aqui planejou, executou, viu acontecer. Responsabilidade deles. Mas quem é que já tinha planejado tudo antes de tudo acontecer? Deus. Eles foram instrumentos de Deus para fazer o que era mal, mas que redundou em bênção. O maior plano, o maior projeto de Deus executado na humanidade teve a perspectiva de ser ruim, mas que espiritualmente foi o melhor plano e o melhor projeto para a vida de todos nós. Então, encerro dizendo para os irmãos, é Deus quem tem a última palavra. O julgamento de Deus é superior ao nosso. Ele sabe quais são as verdadeiras motivações por trás dos nossos desejos e planos e projetos. E, por fim, é Deus quem realiza. Seja bom ou seja ruim. Então, quando eu tenho essa perspectiva, meus irmãos, eu estou preparado. Tanto para o plano bom como para o plano ruim. Se aquilo que eu projetei, que eu desejei, foi segundo a vontade de Deus, se quando se executar não parecer que é bom, por eu confiar, por eu acreditar que Deus sempre faz o que é justo, eu me sentirei em paz mesmo em meio à guerra. Eu me sentirei aliviado mesmo em meio à pressão. Eu me sentirei consolado mesmo em meio à angústia. Esse é meu desejo, meus irmãos. Que nós sonhemos a vontade de Deus. Mas quando eu digo nós sonhemos a vontade de Deus, é com os olhos abertos, lendo a sua palavra. Você quer ter um pouco do conhecimento que Deus tem revelado? Os pensamentos de Deus está aqui na sua palavra. Que Deus possa nos abençoar nesse ano que virá. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. E depois da oração eu vou dar algumas recomendações aqui, tá, irmãos? Senhor meu Deus, nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez ouvir a tua palavra, onde aprendemos que tu és soberano, tu és onisciente, tu és onipotente, que nós temos responsabilidade em desejar, em planejar, em colocar em prática, em ver a coisa acontecer, mas sempre entendendo que a última palavra é tua, que tu conhece no mais íntimo do nosso ser, e que tu tem todo o poder para fazer tudo acontecer. Por isso, Senhor, dai-nos, Senhor, a certeza e a convicção de obedecer e de entregar a Ti o que desejamos e o que queremos. Que tudo venha ocorrer em nossas vidas segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, por nos guardar das tentações, por nos livrar de muitas coisas que nós nem nos apercebemos que tivemos livramento. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento, pela provisão, pelas lutas, pelas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por ter a esperança restaurada, o vigor fortalecido. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por cada irmão. Que no ano que vem, o meu desejo é que todos eles vivam com alegria e gratidão, em obediência à tua voz e ao teu querer. Que eles amem a igreja, que eles amem a tua palavra, que eles amem compartilhar a tua palavra, que eles sejam de fato luz brilhante no mundo, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente aí só um minutinho. Meus irmãos, como é que nós vamos fazer?